O Bahia fez esta manhã o seu segundo treinamento com foco total no Flamengo. Jogo que será realizado no sábado às 19 horas na Arena Fonte Nova pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que, se o Bahia vencer a equipe do Flamengo por uma diferença de 2 gols e o São Paulo empatar ou perder para o Cuiabá, o Bahia entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas também, se perder, pode novamente sair do G6 e entrar até do G8 da competição. O treinamento de hoje já foi totalmente diferente do que aconteceu ontem. Tivemos hoje o primeiro treinamento tático em que o Rogério Ceni montou aquele que deve ser o 11 do Esporte Clube Bahia para o compromisso do sábado contra a equipe do Flamengo. Lógico que isso tudo a 7 chaves, porque a imprensa nem pensar, essa é que é a realidade. Mas, com certeza, ele já hoje começou o esboço do time que vai a campo contra a equipe do Flamengo. E teve novidade. O jogador Nico Azevedo, que está retornando aos pouquinhos à equipe do Esporte Clube Bahia. Hoje participou de mais um treinamento e diz que está bem, né? O atleta tem 2 semanas treinando com bola. A primeira foi entre bola e também a parte da transição, e nessa ele não está na transição. Ele tem treinado normalmente, foi o segundo dia de treinamentos e, claro, fica-se a expectativa dele ser relacionado. Ser titular jamais, mas de repente o atleta pode ser relacionado sim, para constar, né, naquela lista de 24, 25 atletas que normalmente são relacionados para jogos pelo técnico Rogério Ceni. Se por um lado existe a expectativa do Nico Azevedo pelo menos ser relacionado, e vou dizer aqui uma coisa logo de primeira, não acredito que seja mais do que isso. Eu particularmente não acredito que Nico Azevedo vá para o jogo. Para mim será relacionado e provavelmente cortado. É a minha concepção. De repente eu estou totalmente errado. O trabalho foi muito bem feito. No dia do jogo, que será o dia 5, vai ficar faltando apenas um dia para completar 10 meses que ele se contundiu. Foi no dia 6 de dezembro do ano passado, o jogo que o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 4-1, e com o resultado do Fortaleza diante do Santos, o Bahia se safou da degola do Campeonato Brasileiro. Então, de lá para cá, você conta aí 10 meses, né, que o atleta não entra em campo. Mas, se por esse lado ele pode ser relacionado e até, quem sabe, sentar no banco de reservas, de repente o jogador Biel, para mim, não tem nenhuma condição de estar sendo relacionado para esse compromisso. O detalhe é simples: o jogador ainda não saiu da transição. Hoje foi o segundo dia de treinamentos no CT Evaristo Macedo para esse compromisso contra o Flamengo, e faltam apenas mais 2 treinamentos que serão realizados amanhã e na sexta-feira, ou seja, ante e véspera do jogo. Então, eu acho que o jogador Biel, esse sim, está descartado de qualquer situação de ser relacionado para esse compromisso diante da equipe do Flamengo no próximo sábado às 19 horas na Arena Fonte Nova. Sobre Iago Bortucci, eu acho, inclusive com discussões aqui nas redes sociais com algumas pessoas, acho que seria o caminho mais viável o Iago Bortucci na lateral esquerda, até porque ele marca muito melhor do que apoio, se notabilizou no futebol alemão, ganhando prêmios inclusive por isso, e colocar o Juba no meio, certo? Agora, tem um detalhe: eu acho que Rogério não vai fazer isso porque ele não tem tempo suficiente para fazer isso, a não ser que Juba já venha treinando há algum tempo em situações, em treinamentos, nessa posição. Aí tudo realmente pode acontecer. Mas se não houver, digamos assim,
esse tipo de treinamento já há algum tempo. Acho praticamente improvável. Até porque, se alguém se lembra aí, os últimos 3 jogos em que o Iago Borducci entrou em campo, 2 ele entrou como meia. E o Juba, quando não saiu, ficou na lateral esquerda. Agora, só que é o seguinte, amigão, Juba é de origem lateral, mas virou meia, muito bom no Sport Clube do Recife, e acho que ele está sendo desperdiçado, embora tenha ganho o prêmio de melhor jogador do primeiro turno, para quem não sabe aí, por 3 sites, colocando ele, inclusive do sul do país, como o melhor lateral esquerdo da Série A do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno do campeonato que estamos aí em andamento. Bom, hoje foi o segundo dia de treinamentos do Sport Clube Bahia, com foco total nesse jogo diante da equipe do Flamengo, no próximo sábado às 19 horas. E o que se viu lá no CT Evaristo Macedo é que os atletas inicialmente fizeram um trabalho de ativação na academia. Depois, o Danilo Augusto fez uma atividade física na beira do gramado, no gramado número 1, e na sequência o Rogério Ceni separou o elenco em 2 times e fez uma atividade técnica com regras de passes e finalizações em campo reduzido. E na segunda parte, ele foi para o principal, que é o tático. O coletivo tático em campo aberto, já armando as 2 equipes, armando já o 11 que vai a campo contra a equipe do Flamengo, parando as jogadas, corrigindo erros, posicionamentos também. Foi o que fez o técnico Rogério Ceni nesse trabalho tático. No final, atletas avançados no setor de meio campo e atacantes nas finalizações. E os zagueiros, mais uma vez, um trabalho específico do setor. O Bahia vem massificando muito isso, o técnico Rogério Ceni, porque mesmo o Bahia tendo a 6ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, vem cometendo falhas. E essas falhas têm que ser corrigidas, para que não haja repetição dessas falhas. Então, foi o que aconteceu. E como a gente falou, o Biel no campo número 1, treinamento de transição, continua na transição, descarto ele ser relacionado. Rezende deu continuidade ao tratamento, esse é o único que está no departamento médico. E o volante Nico Azevedo, mais uma vez, treinou normalmente. Sobre continuar no Sport Clube Bahia para o próximo ano, já está conversando alguma coisa no que diz respeito à renovação de contrato com o Tricolor. Ele disse que não, que está pensando única e exclusivamente na recuperação. Eu vou dizer aqui, para mim, posso estar totalmente errado, não vai renovar o contrato. Para mim, é só isso. É para mim, posso estar errado, de repente renova, mas nós estamos em outubro, faltam 2 meses para terminar o ano e o jogador ainda não conversou nada sobre uma renovação de contrato. O jogador que renovou o contrato no início do ano para passar mais essa temporada na equipe tricolor. Mas de qualquer forma, ficaremos na expectativa. E também para ver se ele vai ser ou não relacionado para esse compromisso contra a equipe do Flamengo. Para mim, o substituto do Everton Ribeiro continua sendo Depena, mas tudo pode acontecer. Até porque hoje foi o primeiro treinamento tático e o Rogério, de uma forma ou de outra, ainda terá mais 2 dias para aprimorar esse lado aí do treinamento tático e fazer a substituição que ele quiser, sendo Depena, desculpe, ou sendo outro jogador que ele entenda que possa substituir ali o jogador Everton Ribeiro. Para finalizarmos essa parte, a CBF, ela definiu e já divulgou 2 jogos do Bahia na Série A, pós esse jogo contra a equipe do Flamengo, ou seja, a 29ª rodada. Jogos da 30ª rodada, dia 18/10, uma sexta-feira. O Bahia joga agora no dia 5, veja bem, hein? E só volta a jogar no dia 18/10.
é uma folga realmente gigantesca, né? Então, sexta-feira, 21h30, no Mineirão, em BH, Cruzeiro e Esporte Clube Bahia. E na 31ª rodada, que é a sequência aí, né? O outro jogo fora de casa, dia 28/10, uma segunda-feira, às 21 horas, Vasco da Gama e Esporte Clube Bahia, no Rio de Janeiro, mais precisamente em São Januário. Como última notícia aqui, o Bahia venceu hoje, na estreia da Copa do Brasil Sub-20, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, a equipe do Tiradentes do Piauí por 8-0. Né? E eliminou, evidentemente, que o time do Piauí. Os gols marcados por o Alifer 4, J. Roger, João Cone e Vitinho. O Bahia espera agora a definição do próximo adversário entre Retrô de Pernambuco e o América de Natal, que vão se enfrentar na próxima semana. Amanhã, treinamento do time principal da equipe tricolor, o penúltimo pela manhã no CT Evaristo de Macedo. Fui!